Boa tarde a todos. Eu perdi o horário aqui com alguns procedimentos que acabaram demorando mais. Estou só esperando a doutora Alessandra para a gente começar essa nossa reunião. Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui falar com ela. Deixa eu ver se ela aparece. Alessandra. Não, acho que ela não entrou ainda. Vamos lá. E aqui nem o WhatsApp está funcionando. Vai entrar. Pronto. Não vi ela entrando ainda não. Vamos ver se ela está aqui agora. Ah, tem um pedido. Não. Cadê a doutora Alessandra? Tá, a Alessandra está entrando agora. Ela também estava perdida. Vamos ver se eu acho aqui. Um segundinho só, a gente peço desculpas aí pelo atraso, ainda estou esperando aqui a doutora Alessandra. Vamos lá. Aí. Oi, Ale. Oi, tudo bem, Well? Bom dia, boa tarde. Pelo atraso aí da nossa reunião, tivemos uns atrasos aí nos procedimentos. Muito bom para a gente começar, muito contente de poder conversar contigo, Ale, que começou com a gente aí já há algum tempo, que está junto aqui com a Semear, e com essa primeira vez que a gente coloca esse nome de FIV Transparente aí em público, que é um projeto que a gente tenta trazer as informações que a gente tem disponível na literatura de uma forma mais fácil para os pacientes entenderem, para os casais entenderem, os casais que buscam filho, daquilo que a gente tem de evidência na literatura para evitar aí desperdícios com reprodução assistida, excesso de intervenções e fazer aquilo que realmente funciona, investir o tempo da pessoa e os recursos financeiros e a cabeça também, que é muito importante para focar naquilo que mais importa para conseguir ter um bebê. Eu vi que a gente tem um monte de perguntas também e gostaria de te agradecer aí para a gente poder participar junto aí dessa reunião. Muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder compartilhar qualquer espaço com vocês. Fico muito contente, muito satisfeita com essa parceria, Well. Muito bom. Bom, e a gente tem umas perguntas aí que já foram atualizadas. Obrigado, Ale, que você já fez. Eu vou colocar aí para a gente discutir. Todo mundo que quiser perguntas, aí tiver perguntas, podem colocar. Depois, se a gente não conseguir responder durante essa apresentação, a gente pode responder mais tarde, no Responde Doutor. E lembrar de todos para participar do nosso grupo do Facebook, que é um grupo bem bacana, em que tem 6.500 pessoas participando e que trocam experiência, e lá você vai ver a experiência de bebê, e quem já engravidou, e quem não engravidou, e quem precisou ir longe, quem teve dificuldade, então tudo consegue ver nesse grupo aí. Muito bom. Podemos então ir às perguntas, Ale, você quer colocar alguma coisa a mais? Não, em relação aos grupos apenas, né? É bem interessante a troca que acontece neles. Às vezes as pacientes vão iniciar um tratamento com muitas dúvidas e lá elas já conseguem ter uma ideia que a gente às vezes não consegue trazer dentro da consulta, né? Da dimensão que é o tratamento de reprodução assistida, como realmente a gente não tem garantia e controle muitas vezes da situação. E isso dentro do grupo é muito interessante de observar. Eu acho que traz uma noção muito interessante para as pacientes. Só isso. Legal. Uma novidade que a gente tem agora, Ale, que eu vou até convidar os médicos parceiros para participarem, que é o grupo de Telegram.
que a gente abriu agora, que aí cabe 2.000 pessoas, então dá para mais pessoas participarem. Eu acho que talvez seja um cenário interessante um cenário para a gente compartilhar, para a gente dividir experiência, porque os grupos atuais, eles são muito segmentados do WhatsApp, porque cabem só 250 pessoas. Então tem o grupo da mamãe, o grupo da gestante, o grupo da receptora, 6 grupos de tentantes, e isso é importante, porque senão não consegue comportar as pessoas que estão interessadas em participar daquela reunião. É bom, por um lado, porque, por exemplo, no grupo das mamães, conversa com uma coisa que é totalmente diferente das gestantes, que é totalmente diferente da tentante, tá? Então, tem um lado bom dessa segmentação, que elas se sentem mais à vontade para conversar sobre tópicos específicos, mas às vezes também era bom ter um cenário que todo mundo pudesse conversar. A gente já tinha, que era o grupo fechado do Facebook, que a gente tem muita gente para conversar, lá é muito bacana, muito movimentado, mas a gente criou esse do Telegram, porque tem uma dinâmica diferente do Telegram do Facebook, né? É uma forma diferente aí de se conversar. Muito bom, a gente viu que tem várias perguntas interessantes aqui. E eu não sei se eu vou na ordem, eu vou na ordem um pouco e depois qualquer coisa a gente troca, mas já é bastante coisa, não sei se vai dar para a gente discutir tudo. Uma pergunta simples, mas importante, principalmente para quem está entrando nesse mundo, que quanto tempo deve esperar entre uma FIV e a outra? Vamos lá, Lê, o que você me conta? Bom, normalmente quem quer engravidar para ontem, né? Normalmente dentro do procedimento a gente não tem um tempo de espera, né? A gente faz os ciclos seguidos e não haveria um tempo a ser aguardado entre uma FIV e outra, a menos que seja uma paciente com síndrome de hiperestímulo e a gente observar que no próximo ciclo ela ainda está com os ovários bastante estimulados, ainda tem líquido em cavidade, está sentindo desconforto. Essa seria uma paciente que talvez teria benefícios em aguardar um pouquinho para poder iniciar um novo estímulo. Do restante, a gente poderia seguir seguidamente. Exatamente. E essa é uma estratégia que a gente acaba adotando muito dentro do múltiplos, para quem tem baixa reserva, que é fazer estímulo todos os meses, até ter 2 embriões de boa qualidade para transferir. Tá? Então, essa é para... Por quê? Porque quando transfere, cresce a expectativa, então é bom para a gente transferir, ter aí uma boa chance de gravidez. A exceção a isso é quando a pessoa tem alguma contraindicação a transferir 2, porque não pode engravidar de gêmeos, aí nesses casos a gente junta o embrião primeiro e depois transfere. Mas basicamente não tem isso, não tem tempo que esperar, só situações específicas como que você colocou, ou às vezes uma infecção que a pessoa teve, de outra coisa, uma infecção dentária, não quer tratar, mas a princípio pode fazer todos os meses. E também, para quem está com muita pressa, não precisa nem esperar menstruar, pode começar a estimular logo depois que capta, tá? Não é uma estratégia que a gente sempre emprega, mas dá para você fazer até 2 captações de óvulos num prazo aí de 15 dias ou menos até, tá? Então, não tem necessidade de esperar. Pergunta número 2, essa daqui é boa para você, Ale. Como funciona o plano múltiplos? Ele é bom? Como é que ele funciona e qual que seria a vantagem para as pessoas aí? Quem que você acha que vale a pena fazer? Vamos lá. Bom, eu sou fã do plano múltiplos como médica e como paciente. Eu acho que tem uma série de vantagens, né? A paciente, quando ela chega, eu acho que o contexto de infertilidade traz uma série de inseguranças, até mesmo de como é o procedimento, o quanto custa o procedimento e o quanto eu vou precisar gastar para conseguir chegar no meu resultado e quantos ciclos serão necessários. Então, a gente consegue dar uma boa tranquilidade para o casal com o plano múltiplos, oferecendo uma quantidade excelente de tentativas por um preço também muito bom, excelente. E isso diminui bastante o estresse, né? No caso, nós temos algumas modalidades agora de plano múltiplos, né? Mas nós temos o plano com 12 tentativas, o plano com 6 tentativas, e o que eu observo em geral é que as pacientes ficam muito tranquilas em saber que tem outro ciclo, se não der o resultado naquela tentativa. E o fator, quanto que eu vou gastar, fica já definido na contratação do plano, não é algo que vai ficar assombrando esse casal durante todo o tratamento.
Muito bacana. Penso da mesma forma, do plano múltiplos. O que eu falo com as pessoas é o seguinte: quando você vai se programar para fazer fertilização in vitro, na verdade, quando você vai se programar para qualquer coisa na vida, você deve se programar para ter pelo menos uns 80%, 90% de êxito. Você não vai se programar para fazer alguma coisa que, como na fertilização in vitro, frequentemente a gente tem, com 20% de chance de dar certo, 15, 8, 30. Então a gente tem que se programar para ter 80, 90, 95% de chance de sucesso. Por quê? Caso eu me programe para menos, a chance de frustração fica muito alta. Então, se você se programa aí com sua programação, vai te dar 50% de chance de sucesso. Puxa, aí, mesma coisa que perder no par ou ímpar. Então, sente com o médico, discuta e tente pensar numa estratégia que vai te dar no mínimo 80%, mas preferencialmente mais que 90%. Porque quando você sente e decide 90%, tem chance de se frustrar? Tem, mas é 1 em 10. 9 em 10 vão conseguir atingir o objetivo. Eu acho que isso é o principal benefício do múltiplo. Você já sentar e falar, vou desenhar a sua estratégia vai ser essa. Vale a pena com óvulo próprio, vale a pena com óvulo doado, já vai entrar direto com doado, de uma forma, vai entrar direto com o próprio e tem boa reserva, é uma história, vai entrar com o próprio, mas tem baixa reserva, mais 40 anos, é uma outra história diferente, que às vezes tem que pensar em combinar. Então é tudo isso que eu acho que o múltiplos acaba ajudando. Terceira pergunta é ótima. Quando está indicado realizar fertilização in vitro, Ale? Tem algumas que eu que vou fazer a pergunta, então, hein? A fertilização in vitro, ela está indicada em alguns casos de obstrução tubária bilateral. Se o casal estiver tentando engravidar há muito tempo e ele tiver a obstrução unilateral, vale a pena conversar com esse casal também de indicação da fertilização in vitro. Casais que têm baixa reserva ovariana ou fator masculino moderado a grave também deve ser uma indicação para fertilização in vitro. Casais com esterilidade sem causa aparente, com um tempo de tentativa, também é indicação de fertilização in vitro. Às vezes a gente vê casais aí tentando engravidar 8, 11 anos. Eu tenho um casal de 17 anos de tentativa no casal, com os exames normais, e eles têm uma certa resistência em, de fato, partir para a fertilização in vitro, tendo os exames normais. Então, mesmo com exames normais, a fertilização in vitro pode ser indicada. Endometriose também é beneficiado com tratamento de fertilização se ela não engravidou em casa. Eu acho que eu listei, esqueci de algum? Acho que eu falei todos. Pacientes homoafetivos podem ser beneficiados com a fertilização in vitro, né? Tanto com a ovorecepção e o útero de substituição. Útero de substituição, me deu um branco na palavra. Também podem ser beneficiados. Então, nós temos aí menopausa precoce. Acho que dá. Sim. Acho que agora eu falei tudo. Ótimo. Eu vou falar de uma outra forma. Eu acho que não existe uma indicação de fazer fertilização in vitro, porque todo casal pode optar, por exemplo, por não ter filhos. Sim. Mas ou por adotar ou adoção. Mas é uma ferramenta disponível que em algumas situações, como a Ale colocou, várias situações, seria a única forma de se gerar uma gravidez, mas que também pode ser utilizado como uma forma de acelerar a gravidez ou de planejamento familiar pensando no futuro. Tá? Então, por exemplo, eu falo porque eu tenho um casal de amigos, um professor universitário, livre docente em ginecologia, amigão meu de publicação, que ele fez fertilização in vitro sem tentar natural. Tá? Nenhuma vez ele tentou. Porque a esposa dele tinha 40 anos e ele queria ter mais filhos. Então, qual que foi o plano deles? Eles vieram, e tinha uma boa reserva ovariana ainda. Então, eles vieram, congelou embriões, depois fez um ciclo para transferir, ela engravidou. Então, ela conseguiu a gravidez e ficou com todos os embriões congelados do primeiro ciclo. De forma que não tinha, vamos dizer, foge totalmente desses pontos que você colocou, mas é uma pessoa extremamente esclarecida e que planejou, assim, somente para usar a ferramenta.
Então, não tem uma indicação de FIV. A FIV, na verdade, a gente tem alguns problemas com ela. O principal é o custo. Infelizmente, ele ainda não é coberto pelos convênios e com isso tem um custo. E a gente briga sempre para tentar minimizar isso, mas o custo é um fator limitante para fazer fertilização in vitro. Se conseguir naturalmente, vamos dizer, sai bem mais barato do que fazer aqui. E temos alguns riscos pequenos para a pessoa, para a mulher que vai passar pelo processo de captação de óvulos, principalmente associado ao desconforto pós-captação. Tá? Então, a gente tem esses pontos aí para pensar. Mas, além disso, é uma ferramenta que acelera. Então, o casal tem que conhecer qual que é a chance dele de ter um filho naturalmente, baseado em vários fatores. A gente tem a nossa ferramenta ali que ajuda a pessoa a calcular a chance de gravidez natural e também saber as chances que são com a fertilização in vitro, para ver qual que é o ganho, o que a pessoa está planejando. Tá? Então, além das situações todas que podem dificultar ter um filho, tem simplesmente um bom planejamento. Eu quero isso por conta disso, eu vou fazer assim, eu vou fazer dessa forma, porque eu quero ter 5 filhos, eu quero ter 1, eu quero ter 3. Para cada pessoa é diferente. Tem que pensar na idade, na reserva ovariana e no qual que é o desejo do casal. Quantos filhos eles querem ter, de que forma. Então, tudo isso aí interfere com a forma como a gente vai fazer a fertilização in vitro. Muito bom. Vamos lá, essa pergunta também é muito boa. Essa é muito boa. Preciso de um preparo especial para FIV? E isso aqui eu acho que envolve as dietas, atividade física, e mais um monte de exames talvez, mas principalmente eu penso que é questão de dieta e atividade física. Bom, a resposta é não. Ainda mais se a gente for partir também do que a gente acabou de falar, né, sobre utilizar a fertilização in vitro como uma ferramenta de planejamento familiar. E quando eu converso com as pacientes, tem pacientes que, por exemplo, a dieta e a atividade física, paciente com ovário policístico. O paciente chega aqui no consultório acima do peso, se você falar para ela, não, nós vamos emagrecer, começar a atividade física e tudo mais, às vezes ela se frustra e vai embora. Então, vai muito do fator ansiedade. Olha, o que você está disposta a fazer? Você é jovem, a gente poderia... Se você falar para mim que você não está ansiosa, tudo bem, talvez a gente possa partir para essa linha mais saudável de dieta, atividade física e mudança de hábitos de vida. Mas, normalmente, quando as pacientes procuram a gente, elas já estão querendo tomar uma atitude. E aí, para fazer uma fertilização in vitro, a única coisa que, de fato, a gente precisa é fazer a coleta das sorologias, que é uma exigência. Do restante, a gente pode, de preferência, iniciar um ácido fólico para os obstetras não matarem a gente, mas do restante, a gente não precisa de nenhum preparo especial, dieta, atividade física, perda de peso, senão eu jamais ia fazer uma FIV. Então, é exatamente isso. Existem coisas que são boas para gestação, não são importantes para a fertilização in vitro. Realmente, a única coisa que a pessoa pode mudar, vamos dizer assim, que pode ter algum impacto, é a obesidade. Porém, tem um grande problema. E, em geral, as pessoas não querem estar acima do peso. Já antes de fazer a FIV, se elas estão acima do peso, é por uma dificuldade de conseguir atingir o peso normal. E o que a gente sabe que realmente complica o resultado é perder tempo, é envelhecimento, é a mulher passar os anos. Então, às vezes a pessoa que até agora não perdeu peso, ficar esperando perder peso para fazer o tratamento, talvez o resultado vai piorar mais, tá? É mais provável, na verdade, que o resultado piore com essa perda de tempo do que melhore com perda de peso. E talvez o que aconteça é perder tempo e ainda ganhar peso, porque quando vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil perder peso. Então, às vezes o tiro sai pela culatra. Você fala assim, olha, não, vamos esperar perder peso. O que acontece? Perde tempo e ganha peso. Então, tem que saber muito disso. E a atividade física é uma coisa boa para a gestação, reduz o risco de pré-eclâmpsia. Então, vale a pena fazer. Mas a gente não está... Aí não é na fertilização in vitro. Na verdade, a atividade física ela é importante para reduzir risco de pré-eclâmpsia na gravidez. E de todos os preparos, você tem o ácido fólico, que pode reduzir um pouco o risco de um tipo de malformação específica do bebê, e que o ácido fólico já é suplementado na farinha,
mas existem alimentos como fígado de frango, brócolis, espinafre, que se você comer isso, você já vai estar ingerindo a vitamina B9, que é o folato, ou você pode tomar um suplemento com ácido fólico, e pode ser qualquer um. Tá? As pessoas ficam preocupando, às vezes gastando muito dinheiro com vitamina, isso é desnecessário. Tá? Não precisa. Já vi paciente gastando mais de R$ 1.000 por mês com suplemento vitamínico. Tá? Então não tem menor necessidade de fazer isso, dá para conseguir dos alimentos, mas se você estiver preocupada que você não come os alimentos ricos em vitamina B9, tem vários suplementos disponíveis no mercado, lembrando que o ideal é que tenha pelo menos 0,4 miligramas, tá? E a gente tem suplementos até de 5 miligramas. Então, qualquer dosagem entre 5 miligramas e 0,4 miligramas aí estaria dentro do normal e já vai servir para o propósito de reduzir malformação. Muito boa pergunta. A outra aqui. Vocês pedem exames de trombofilia antes de fazer a FIV? Nós não pedimos os exames de trombofilia antes de fazer a FIV. Esses exames, eles têm indicações bem específicas, bastante específicas para serem realizados, né? E nós não, então, solicitamos, mesmo porque existem os 30% dos exames que não são cobertos pelos planos, né? E aí a gente começa já indispondo o casal a alguns gastos, né? São exames que às vezes passam também da casa de R$ 1.000 e nós não, se não temos indicação, não teria por que a gente fazer a solicitação deles antes da fertilização. A trombofilia é uma doença pouco prevalente, né? Na população, é que veio a ideia que alguns exames que eles pedem pode ter uma prevalência um pouco maior, mas não configuram, não fazem parte do quadro de diagnóstico de trombofilia, né? Mas acho que daí vai ficar muito extenso a gente conversar sobre esses exames que estão inclusos. Ótimo. Então, os exames de trombofilia, a trombofilia é uma doença que favorece trombose. Existiu uma tendência de se falar que heparina poderia reduzir o risco de perda gestacional em pessoas que tinham trombofilia. Só que isso já se provou ser falho. A heparina ou a enoxaparina, heparina de baixo peso molecular, como quiser chamar, não reduz o risco de perda gestacional em pessoas que têm trombofilia hereditária. E, portanto, só por isso não faz sentido rastrear essas doenças. Aí o que se criou foi uma coisa muito pior. Foi se pesquisar algumas alterações que são extremamente prevalentes, que todo mundo vai ter, que é, por exemplo, a mutação do MTHFR, que não é uma trombofilia, mas é uma situação de risco para hiperocisteinemia, que por si pode ser considerada uma trombofilia leve, e alterações do PAI, que também é uma alteração que tem altíssima prevalência. Cada uma dessas tem uma prevalência de 50% da população. Então, quando você junta os dois, em média já dá 75% das pessoas têm alteração numa das duas. Então, veja, todo mundo teria aí a trombofilia e necessidade de usar a enoxaparina, que na verdade é só algo que a indústria farmacêutica fomenta com bastante peso, porque tem um interesse financeiro muito grande em uma gestação que a pessoa usar a heparina vai gastar aproximadamente R$ 30.000 só de heparina, sem falar nos riscos, na dor local que acaba, fica com hematomas, então é uma coisa bem e totalmente desnecessária. Já bem comprovado que a enoxaparina não reduz nada, absolutamente nada, o risco de perda gestacional em quem tem trombofilia hereditária. Pergunta 6, aqui então ela é ótima, é carregada de... Essa é tão boa que eu que vou fazer. Ótimo. A pergunta 6. Meu marido fez um exame de fragmentação de DNA e veio alterar. O médico disse que precisamos de um procedimento chamado PICSI. Vocês fazem PICSI na Semear? Pronto, vamos lá. A gente poderia fazer PICSI, a gente tem todas as ferramentas para fazer. Tá? PICSI é só uma estratégia de seleção de espermatozoide. Bom, primeiro, fragmentação do DNA. Não é um exame que tem qualquer intervenção útil. Então, a gente não faz, tá? Uma pessoa que tem uma alta fragmentação do DNA tem mais riscos de ter problemas de fertilidade. Mas não quer dizer nada além disso. E tem um problema que são diversas técnicas para avaliar a fragmentação do DNA e nenhuma delas é confiável. Tá? Nenhuma delas é muito confiável, o resultado varia muito. Se a pessoa fizer ir repetir, dá um totalmente diferente de um dia para o outro. E também dá diferente dependendo do tempo de abstinência. Porque quanto menor a abstinência, menos fragmentação vai ter no DNA. Então,
é um teste, para mim, inútil. Ele tem eu nunca solicitei, tá? Então, a gente trabalha aqui, faz milhares de casos por ano, um monte de gestações, eu nunca senti qualquer, vamos dizer, benefício dele na condução dos pacientes. E o que seria a PICS? A PICS é esse processo de seleção que já está bem documentado como vermelho pelo HFA, tá? Que é um órgão governamental do Reino Unido que seleciona. Então foi uma coisa relativamente inventada, que poderia aí, vamos dizer, ter uma base teórica, mas não tem evidência alguma de benefício. Então a gente não utiliza a PICS e eu não vejo menor vantagem na PICS para quem tem fragmentação de DNA. E a única estratégia útil para quem tem fragmentação do DNA é realmente não ter qualquer abstinência. Masturbar na véspera, masturbar 1, 2 vezes, trocar todos os espermatozoides, pegar só os espermatozoides que ficaram menos tempo expostos ao estresse oxidativo, ou seja, ao oxigênio circulante, e com isso eu vou ter espermatozoides de melhor qualidade e uma melhor fertilização. Então, é muito simples, não precisa gastar, são os adicionais na fertilização in vitro, que você vende um monte de adicionais para as pessoas, não vai nem saber quanto que vai gastar, sem qualquer comprovação. Então, a PICS é uma técnica de você selecionar espermatozoides, tá? Então, é isso que é a PICS, e a gente sim tem ferramentas para realizar a PICS, mas não, a gente não realiza porque a gente acha totalmente desnecessário. A outra é fácil, hein, Ale? Tá. Quantos embriões podem ser transferidos? Muito bem. Depende da idade do paciente, né? Até 35 anos, a gente recomenda até 2 embriões. Lembrando que não é obrigatório fazer a transferência dos 2, porque alguns casais ficam ansiosos. Eu vou fazer FIV, então eu vou ter gêmeos, eu não queria ter gêmeos. Se nós colocarmos apenas um embrião, isso é possível, né? É o casal quem vai escolher, a gente diminui consideravelmente a chance de ter gemelar. Acima de 36 anos até 39 anos, nós podemos colocar 3 embriões. E acima de 40 anos, são 4 embriões. Ótimo. Então, aqui, eu tô pegando aqui só porque deu um comentário, uma das nossas pessoas aqui que estão nos assistindo colocou que gastou R$1.000 para 3 meses com medicação, com vitamina manipulada ainda. Imagina se tivesse comprado na mais cara, tá? Então, realmente, e aí falando que a primeira FIV deu negativo. Então, a gente utiliza. A mesma pessoa colocou que eu fiz o ERA, também não ajudou. Segunda tentativa, depois perdi com 2 meses. Não tem problema nenhum, 36 anos, minha esposa é vasectomizada. Teve que fazer punção, tá? Então, a gente tem aí sim uma cultura instalada no mercado de reprodução assistida entre as clínicas de rechear o tratamento com exames adicionais que aumentam o custo final, que algumas vezes dobram, triplicam o custo final. E isso daí, para mim, é um grande desperdício, perda de foco e vai acabar, no final das contas, reduzindo a chance da pessoa ter um filho, porque às vezes precisa repetir várias vezes até conseguir o nascimento do bebê, e aí que o múltiplos entra com uma grande vantagem. Então, o número de embriões a ser transferidos depende da idade da mulher que gerou o óvulo. Então, por exemplo, a pessoa de 42 anos, mas que está utilizando o óvulo que ela congelou com 25, tá? Não pode transferir 4. Então, ou está usando o óvulo de doadora, aí também não pode transferir mais que 2. Mas, basicamente, não vejo muito motivo para transferir mais que 2 em nenhum cenário. Sim. Mesmo. É somente se fosse o extremo da pressa de uma pessoa com mais de 42 anos usando um óvulo próprio, aí talvez numa outra situação fizesse sentido utilizar os 3. Por exemplo, tem 3 embriões, a pessoa tem 43 anos de óvulos próprios. Se ela transferir os 3 de uma vez, ela não vai perder 2 meses, ela perde só 1 mês e no outro mês ela já pode captar o óvulo de novo. Então, tem um sentido ou outro, mas é numa situação de exceção, total exceção. Ótimo. Outra pergunta também é muito boa. Essa daqui certamente não deve ser para engravidar. Ela pergunta se pode fazer estímulo usando Mirena. Ah, sim. Nós podemos fazer os estímulos tanto usando o Dilmirena quanto o Dil de cobre. Eles não vão interferir no estímulo do ovário. No entanto, a gente, né, seria só mesmo no caso de uma FIV com transferência embrionária, que isso não seria possível. Mas a partir do momento que é só para coleta de óvulos, uma paciente que está com o Mirena vai fazer um congelamento de óvulos para si ou uma ovodoação. Não há necessidade dela retirar o DIU para fazer o estímulo ovariano.
Ótimo. E mesmo que pode ser para congelar embrião, para utilizar no futuro. Então, a pessoa às vezes pode ser casada, está com Mirena, não quer ter um filho agora, mas está fazendo um planejamento familiar junto com o marido para ter filho daqui a 3 anos. Então, ela tem hoje 33, está querendo congelar embrião agora para utilizar no futuro. Tá? Então, pode-se fazer sim com Mirena, não tem nenhum problema. Só que não é para transferir logo, tá? Então, se a pessoa está querendo... Mas normalmente quem está usando Mirena não está querendo engravidar naquele momento. Muito boa nona pergunta também, que essa daqui muita gente tem dúvida. Qual que é a chance de ter gêmeos ao colocar 2 embriões? A gente que acha que é tempo e tempo. Quando nós colocamos 2 embriões, nós aumentamos a chance de ter uma gestação gemelar. A gente fala que, em média, em torno de 20, 30%. Nós temos a chance de formar apenas um embrião, nós temos a chance de ter 2 embriões e a chance de, inclusive, não ter nenhum embriãozinho e vir um beta negativo, mesmo sendo colocado 2. Mas a gente tem aí um aumento quando se coloca 2. Então, mais ou menos essa chance, quando a gente está transferindo, depende também da idade da mulher. Se você coloca 2 embriões de óvulos de mulheres com menos de 30 anos, o risco de ser gêmeos ao engravidar fica na casa dos 30%. Tá? E só que se a pessoa tiver 40 anos, o risco de ter gêmeos, caso engravidar, fica menor que 10% para menos. Tá? Então a gente tem isso. E obviamente até o risco de gravidez é mais alto. Se a pessoa tem menos de 30 anos, a chance de gravidez é mais alta, vai passar dos 50%, transferindo 2 embriões. E ao engravidar, 30% de gêmeos. A pessoa com 40 anos, transferindo 2, vai ter uma chance aí de 20 e poucos por cento de engravidar, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E se engravidar, o risco de gêmeos é mais baixo, em torno de 10%. Tá? Então a idade interfere. Tanto na chance... A idade, na verdade, interfere na chance de cada embrião virar um bebê. Então, quanto mais jovem a pessoa, ela colocar 2, maior a chance dos 2 vingarem, porque a chance de cada um é mais alta. Tá? Então, é um pouco variável, depende aí da idade da pessoa, mas é sempre mais alta a chance de engravidar de 1 do que a chance de engravidar de 2. Tá? Então, independente da idade, é sempre mais alta a chance de engravidar de 1. Essa pergunta... Ela é ótima. Para você. Sim. Fiz a transferência e tenho endometriose. Meu beta veio negativo. Eu devo operar ou transferir novamente? Ótimo. Essa é uma pergunta bem importante, isso é uma dúvida muito comum sobre a endometriose. Então vamos lá. A cirurgia para endometriose, ela tem uma indicação muito precisa. Tá? Ela serve para reduzir dor. Já tem bastante estudo mostrando que a pessoa que tem dor de endometriose e que isso compromete a qualidade de vida dela, ao fazer a cirurgia você tem uma melhora importante, relevante na qualidade de vida. Então a cirurgia tem o seu papel. Entretanto, a cirurgia não tem qualquer papel, ou talvez teria um papel controverso ou muito pequeno, na chance de gravidez natural, mas na chance de gravidez por fertilização in vitro, já é bem seguro que a cirurgia não tem qualquer efeito benéfico e, na verdade, o risco mesmo meu, da Ariana, que também sempre comenta sobre isso, doutora Ariana e da Petininha, é que a gente tem medo da cirurgia para endometriose, porque muitas vezes as pessoas perdem muito da reserva ovariana quando não perdem o ovário inteiro ao fazer a cirurgia da endometriose. E com isso, na verdade, você vai fazer algo para melhorar a sua chance de ter um filho, enquanto você vai perder tempo para a cirurgia e vai perder a reserva ovariana. E ao perder tempo e reserva ovariana, você interfere nas coisas que mais mudam a chance de ter um filho, que é a idade da mulher e a reserva ovariana dela. Então, se tem alguma coisa que eu desaconselho, assim, a pessoa fazer a cirurgia da endometriose pensando em melhorar o resultado dela da fertilização in vitro. Isso não faz sentido. Isso, na verdade, geralmente leva ao resultado oposto, a piores chances de sucesso. Tá? Então, o que faz sentido é cirurgia para endometriose para dor e, eventualmente, se a mulher tiver a trompa dilatada e a endometriose
com alguma frequência por conta do processo aderencial pode levar a hidrossalpinge, aí sim vale a cirurgia, mas simplesmente para transferência de embrião, preferencialmente até formar o embrião antes de fazer a cirurgia e depois desconectar a trompa do útero ou remover a trompa, tá? Mas de uma forma geral, a cirurgia para endometriose eu tenho muito mais medo dela atrapalhar a chance de sucesso do que de melhorar. Mesmo quem já transferiu várias vezes e não conseguiu gravidez, não tem sentido a gente pensar na endometriose piorar o processo de implantação do bebê. Concorda em alguma coisa diferente aí, Ale? Não, eu acho que é isso mesmo, concordo. Ótimo. Aí tem uma pergunta... benefício da qualidade de vida. Tá ótimo. Tem uma pergunta que é sobre valores de filho. E valor de fertilização in vitro a gente não pode comentar em redes abertas, tá? Isso a gente existe, é só perguntar, tem grupos fechados, é só fazer pergunta para pessoal fazer pergunta para quem já fez o tratamento, para saber da realidade, quanto que gastou de fato. Então entre nos grupos, converse com outras pessoas, ou entre em contato direto aqui com a Semear, e aí, porque também o custo varia um pouco dependendo do que você vai querer. O custo de um tratamento é diferente do múltiplos, que é diferente de usar óvulo doado no múltiplos, o MD. Então, vale a pena consultar o médico também para ele poder fazer esse aconselhamento. Olha, para você ter 90% de chance de sucesso, eu indico essa estratégia aqui, tá? Então, e aí isso faz uma diferença. Vai depender da reserva ovariana também, das medicações que são utilizadas, tá? Então, não dá para ter essa resposta assim de pronto. Bom, se eu quiser apenas um bebê, pode fazer FIV? Essa é fácil, Ale. Essa é fácil. A gente até comentou um pouquinho ali em cima, né, que alguns casais às vezes ficam preocupados, né, com a possibilidade de ter gêmeos. Então, para quem quer ter também só um bebê, pode fazer FIV. Normalmente a gente vai orientar esse casal a não transferir 2 embriões, dependendo da idade. Transferir um embriãozinho se for um casal mais jovem. Então, não teria nenhum problema. Ótimo. Então, pode fazer FIV de qualquer forma. Se você quer ter um filho, é só transferir um embrião. Porém, todo mundo tem que estar ciente que mesmo transferindo apenas um embrião, existe uma probabilidade pequena de uma gravidez de gêmeos. Tá? Quando engravida transferindo um embrião, a chance é de 1%. Por quê? Porque o embrião pode se dividir, gerando aqueles 2 crianças idênticas. Tá? Então, esse é um ponto. E existe um outro local em que também pode se engravidar de gêmeos, uma outra justificativa. Eventualmente, num casal que não é impossível engravidar naturalmente, que congele embriões e que depois faça um preparo natural para uma transferência de embrião, pode engravidar da ovulação natural e também do embrião colocado, tá? Então, são essas as 2 situações aí que é possível engravidar de 2 transferindo apenas um. Mas é raro, 1% só das gestações que transferem um embrião acabam engravidando de 2. A outra pergunta é uma pergunta que já está redundante com a outra. Tem endometriose profunda, preciso operar antes da FIV? Estou tentando há 4 anos. A resposta é não, tá? A cirurgia para endometriose profunda, ela não melhora a fertilidade e a indicação dela realmente é dor. Tá? Tenho dor, não consigo ter atividade sexual. Aí talvez, se for nesse sentido, se eu não conseguir ter atividade sexual por conta da dor, eventualmente a cirurgia para endometriose pode melhorar a sua fertilidade. Tá? Porque se você não consegue ter relação sexual, então você tem a dificuldade para ter filho por aí. Mas além dessa situação e pensando exclusivamente na chance de gravidez natural, não teria indicação de fazer a cirurgia para fazer FIV, tá? A cirurgia seria para engravidar natural em alguém com dor que não consegue ter atividade sexual. E é uma situação bem rara essa daí, não é comum. Ótimo, essa aqui é uma pergunta boa. A melhor de todas aí para a gente conversar um pouco agora, que é como funciona o tratamento com o médico parceiro. Aí a Alessandra trabalha com a gente para poder falar e eu também vou comentar. Tratar com o médico parceiro é igual tratar aqui dentro, tá? O médico é uma figura fundamental no processo, porque quem vai te dar todo o aconselhamento, todo o suporte, e vai te guiar na fertilização in vitro para que você faça da melhor forma possível. Ale, conta pra gente aí como que é. Além do acolhimento, né, que é fundamental aí para o casal que vai fazer o tratamento.
Bom, o acompanhamento é feito mais ou menos por uma situação de logística, né? A paciente que mora próximo de determinado parceiro procura o parceiro da Semear, faz uma primeira avaliação, decide pelo tratamento e a gente vai iniciar. As idas até Ribeirão, né, propriamente para a clínica Semear, é feita em duas situações, na situação de punção e na situação de transferência. Nós estamos sempre em constante contato com a equipe, falha de comunicação é algo que a gente não costuma ter. Nós temos reuniões semanais da equipe para sempre estar colocando atualizações, mudanças de protocolo, como que a gente vai agir diante de determinada situação, como agora com a pandemia. Nós temos a comunicação junto dos anjos da Semear. O meu anjo, inclusive, é um amor. Ele também está sempre querido nos nossos grupos e eles vão auxiliando a gente em todo o processo de comunicação com a clínica para que a clínica compreenda todo o processo que o paciente está passando. E aí seriam essas duas idas até Ribeirão Preto, uma para punção e uma para transferência. Sobre a clínica não temos do que falar, a clínica é muito aconchegante, o acolhimento muito legal, a equipe é sensacional, tem a equipe interna da Semear. Normalmente, no meu caso, como eu estou em Campinas, eu não vou até a clínica da Semear fazer a punção e fazer a transferência. Os médicos da Semear quem fazem essa recepção. E acho que seriam essas principais dúvidas em relação ao tratamento com o médico parceiro. Então, ótimo. Eu queria só colocar alguns pontos, Ale, que você tocou, mas que eu acho que são importantes para as pessoas terem ciência. Normalmente, nos centros que fazem reprodução assistida, o médico faz poucos casos, tá? Ele vai fazer uns 20 casos, porque ele segue isso. Alguns locais eles fazem pré-natal, faz obstetrícia, faz fertilização in vitro, vai captar o óvulo e vai transferir embrião. Isso é ok, mas em geral o resultado não fica tão bom quanto com a estratégia que a gente bolou aqui na Semear, que é a gente ter um médico que se especialista em dar o acolhimento e a orientação para pacientes sobre a fertilização in vitro, com o suporte da equipe aqui dentro, que tem uma experiência muito grande, porque está vendo um monte de casos. E quem realiza os procedimentos não é um médico que vai realizar 10, 15 por mês. São médicos que realizam 200 por mês, 100 e pouco por mês. Porque nada supera o treinamento e a prática diária para que você melhore as suas habilidades e consiga produzir o melhor resultado possível em obter mais óvulos, fazer uma transferência com menor risco de expulsão do embrião, do que um treinamento contínuo, supervisionado e em muitos casos, tá? Quanto mais casos a gente faz, se eu faço, e para tudo na vida, né? Para a pessoa jogar bem futebol, não adianta, tem que treinar todos os dias, 4, 6 horas por dia. Para jogar basquete, lembra do Kobe Bryant, tem que treinar 12 horas por dia. Então, para tudo na vida existe muito treinamento. Então, não é, vamos dizer assim, inesperado a gente ter um bom resultado aqui, porque as pessoas que fazem o procedimento fazem mais vezes. Então, às vezes, as pacientes de parceiros ficam tristes que o parceiro não vem, mas era justamente para se sentir feliz, porque o parceiro confia na gente, confia nos médicos que estão aqui dentro fazendo os procedimentos, que vão oferecer o melhor. E, ao mesmo tempo, aqui a Semear, a gente confia nos parceiros que vão dar a melhor orientação, suporte, acolhimento para os pacientes, para que eles consigam atingir o melhor resultado, tá? Então, é um tratamento sinérgico muito importante. A gente não daria conta na Semear, os médicos aqui, de fazer esses casos, não tem, impossível. Assim como também a doutora Alessandra, se tivesse que se deslocar para Ribeirão Preto, teria que cobrar muito mais caro, pelo tempo que ela está perdendo, pelo risco. Então ia ficar mais caro e de pior qualidade, porque a doutora Alessandra não faria tantos casos por mês quanto as pessoas que estão aqui dentro. Então a gente pensou nisso como uma melhor estratégia. Tá? Talvez a doutora Alessandra trabalhe com a gente em Jundiaí, quando a gente mudar para lá, que fique trabalhando lá dentro, mas esse daí é um outro ponto. Tá? Então, eu acho que toda essa relação da parceria, ela é muito importante para o sucesso do tratamento, para que a gente consiga oferecer o tratamento mais humanizado, com melhor suporte, com melhor resultado e com menor custo. Então, juntar só lado bons, tá? Bom, bonito e barato, mais ou menos isso, tá? É bonito o tratamento, que a gente acha o tratamento nosso bonito, ele é bom o tratamento, ele atinge o resultado, e barato, vamos dizer assim, é o melhor que a gente consegue fazer. Não é barato,
tá? Mas é o melhor que a gente consegue fazer para conseguir aí que mais pessoas tenham acesso à fertilização in vitro. Gostaria que fosse mais barato? Gostaria. Dá para fazer mais barato? Aí é uma outra pergunta muito difícil, conseguir mais barato. Se não fosse, eu vou fazer o mais barato aqui que a gente. A gente acabou as nossas perguntas, já é 1h01, a gente deve estar acabando também o nosso tempo. 14 minutos, ótimo. Então vamos lá, vamos ver se eu pego aqui alguma pergunta do... Tem algumas perguntinhas aqui acima que foram separadas da sua caixinha. Então, você manda para mim, eu não sei como é que faz isso. Você tem? Eu sou péssimo. Eu costumo falar que eu sou insta-ignorante. Que eu sou insta-ignorante. Eu não sei nada do Instagram, eu tive dificuldade para aprender a fazer a primeira live. Estou muito velho para isso. Em alguma coisa você tinha que ter dificuldade, né, Well? Voltamos. Então, são tantas que estão um pouco repetidas. Hã? Aí, uma pergunta boa. É possível ter uma... Tem aqui a parte que a gente está falando do finalzinho. Se é possível ter uma fibra acessível, por que é tão caro a fertilização in vitro? Tá? Então é caro. Se você que vier aqui na Semera, do tamanho da estrutura que é para a gente poder oferecer isso, tudo custa muito caro. Tá? Eu acho que agora está melhorando ou está travando? Tá dando para ouvir você com um pouco de falha, mas a imagem sumiu. A imagem sumiu. Vou tentar voltar, vamos ver se que acontece. A imagem melhorou, o som também, alto e claro. Ótimo, que bom. Eu tirei, botei no 4G, voltei aqui para o Wi-Fi. Então vamos lá. E por que é tão caro? Infelizmente, tudo da fertilização in vitro acaba custando muito caro. Desde uma simples agulha, que custa cento e tantos reais, um guia caderno de transferência que custa R$200. Então, toda pecinha, toda coisinha que a gente utiliza é muito cara e meio de cultivo. Por exemplo, ali, a gente usa óleo na FIV. Quanto que você acha que seria caro pagar por 1 litro de óleo? Ah, não sei, 50 Bem caro. reais. Óleo de FIV, vamos pôr o preço. 50 reais. Litro. 50 reais o litro do óleo de FIV. Não, custa 10 mil reais o litro de óleo de FIV. Nossa! Tá? 1 litro de óleo de FIV custa 10 mil reais. E a gente utiliza para toda plaquinha um tantão de óleo, tá? Então, tudo custa muito caro. E se não utilizar o melhor material possível, e é no laboratório que a gente... O óleo de FIV até é colocado. Esse óleo da fertilização in vitro é o óleo que a gente cobre o meio de cultivo, para que o meio de cultivo não perca água para o ambiente. Então, ele é um protetor do cultivo do embrião. A Ludmila estava perguntando o que é o óleo de FIV, mas esse óleo custa 10 mil reais. Ele é um óleo de extrema qualidade e tudo que a gente coloca no laboratório, a gente se preocupa em colocar do melhor possível, porque a gente sabe que isso sempre maior o resultado. Então, é possível ter uma fibra acessível? Sim, mas você tem que saber distinguir aquilo que é desperdício daquilo que realmente traz melhores resultados. E investir naquilo que traz resultado e remover tudo aquilo que é desperdício. Essa é a forma de se entregar um produto de qualidade por um preço melhor. Ele aqui está colocado sobre o teste ERA, uma pergunta aqui também que eu acho boa aqui. ERA não serve para nada. Tá? Era um teste inventado. Até o autor dele, o cara que vende, não conseguiu fazer um trabalho publicado falando que era melhor. Ele até distorceu para falar que é melhor,
mas mostrou exatamente o mesmo resultado em quem faz zero e quem não faz. Então, era uma boa forma de se não investir o seu dinheiro, ou é uma forma só de jogar o dinheiro no lixo. Era, ema, lício, o endométrio, tá? São coisas de propaganda que, na nossa opinião, não traz qualquer benefício. Na verdade, vai reduzir a chance de você ter um filho, porque você vai gastar onde não precisa. E tem, inclusive, estudos mostrando que quem fez zero engravidou menos do que quem não fez. Tá? Estudo do Dexeus na Espanha. Então, nada. Primeira tentativa não deu certo. O que fazer para melhorar as chances de sucesso? Fazer biópsia? Não, fazer biópsia não vai aumentar a sua chance de ter filho. Já era, essa daí mesmo. Fazer biópsia reduz a chance de ter um filho, tá? Não aumenta. Reduz a chance de ter um filho, porque se você vai jogar fora embriões que talvez pudessem virar um bebê. A biópsia, ela tem sim vantagens, mas são poucas as situações em que ela é vantajosa para a pessoa ter um filho. E envolve mais o aceleramento do processo, tá? Então, em qual situação que é boa? É boa em mulher de mais de 40 anos com boa reserva ovariana, porque muitos dos embriões são alterados, e aí evita às vezes perder 5, 6 meses transferindo e passa a gastar só 1, 2 meses transferindo. Então, ou seja, descarta embriões, e aí vamos dizer, mas é uma situação de exceção, porque depois dos 40 anos poucas pessoas têm boa reserva. Então, a biópsia tem o seu papel e ela também pode ajudar a reduzir um pouco o risco da criança ter um filho com síndrome de Down. Mas isso só faz sentido na mesma pessoa, na mulher com mais de 40 anos, porque antes disso o risco é baixo. Então, a biópsia é uma coisa que é delicada, mas não é para melhorar a chance de sucesso, de forma alguma, tá? Para poder engravidar, o que você faz para melhorar a chance de sucesso? Se disponha a fazer vários tratamentos. Porque isso sim, realmente, isso serve para toda situação. É isso. Em algumas outras coisas que podem fazer aumentar a chance de sucesso, mas aí são em situações específicas. Até minha mãe mandou um apaixonado aqui. Minha mãe está assistindo. Eu tenho que fazer bonito agora. Muito bom. A pessoa quer saber tudo sobre ovulação. Não vai dar para a gente falar tudo sobre ovulação agora. Tá? Seria muito difícil. E aqui quantos dias? Vou falar uma mais fácil, tá? Tem duas aqui importantes. Uma, quantos dias precisa ficar em Ribeirão Preto? Poucos. É só no dia da captação, só no dia da transferência. Não precisa nem ficar de um dia para o outro. Eventualmente, se for uma captação muito grande, tá? Com risco de hiperestímulo, com risco de ter procedimento, aí vale a pena ficar uns 5 dias depois da captação. Mas na transferência pode fazer bate e volta. Você concorda aí, Ele? É isso aí mesmo. Concordo, sim, é isso mesmo. Aqui, depois eu posso responder esse preparo do endométrio fino. Eu falo isso muito com os parceiros, mas tem algumas intervenções que eu gosto de fazer, não tem comprovação científica, mas é que eu acho que funciona, tem pouco risco, tem baixo custo, então eu divulgo para os parceiros que é a dilatação da cavidade uterina com balão, mas isso é só para endométrio fino, para endométrio ruim, não serve para todo mundo, tá? Então, isso é uma coisa, um preparado de endométrio fino, conversa com o seu médico, veja com ele, cada um também tem, porque não tem nada, não existe nada comprovadamente efetivo, tá? Mas eu gosto disso, eu acho que funciona. Queria agradecer a equipe, a gente que agradece vocês que estão assistindo nossa conversa. É um prazer enorme poder ter tanta gente participando aqui das nossas conversas aí no Instagram. E tem outras perguntas. A gente tem banco de óvulo, para o meu estereótipo, tendo dificuldade. A gente não tem banco de óvulo, a gente trabalha só com óvulo fresco. Porque o óvulo fresco ele dá um resultado melhor. Congelar o óvulo faz perder 40% da chance de sucesso. Tá? Então, a gente trabalha com óvulo fresco, mas a gente tem muitas doadoras. Então, geralmente, não demora para ninguém conseguir óvulo doado aqui, tá? A gente tem uma bela velocidade, é muito, muito rápido mesmo nesse ponto. Eu acho que a gente vai, daqui a pouquinho, acabar o nosso tempo, mas eu estou tentando acelerar aqui nas perguntas, tá? Então, pouco tempo, pode viajar de avião, pode transferir hoje e voltar de avião na mesma hora, nada disso é problema, tá? Não se preocupe com isso. Realmente é só a questão da captação de óvulos que precisa de um cuidado a mais. E eu acho que ainda não botou os segundos, quando aparecer os segundos eu vou deixar para a gente encerrar. Vou falar aqui, o beta não dobrou em 72 horas, é sinal que a gravidez é químico-ectópica. Olha, não se preocupe com isso, deixa o médico se preocupar. A gente tem uma nossa calculadora de beta-HCG,
Se você tiver dúvida, manda para o seu médico, ele vai calcular. Se tiver dúvidas, pode mandar para a gente a variação do beta, a gente manda a calculadora feita para vocês. Os anjos têm essa função também, mas não se preocupe, tá? E não dá para prever tudo só com o beta. Tem que acompanhar. Eu sei que tem ansiedade, mas tem que ter paciência, tá? Tem que esperar 6, 7 semanas até definir o diagnóstico. Não dá para definir o diagnóstico muito cedo, exceto quando começa a cair o beta. Quando começa a cair o beta, aí sim é um problema. Ovo doação, então, a gente vai ter que deixar para um outro tópico que é um pouco difícil, falar sobre isso, falar quais são as vantagens, mas em geral, ovo doação tem 2 vantagens muito importantes, 3, tá? Dependendo da idade, mas depende da idade da mulher também, tá? Então não serve para todo mundo, mas é aumentar a chance de sucesso quando ela é baixa, tá? Porque com óvulo doado chega em 50%. Reduzir o risco de aborto quando o risco é alto. Por exemplo, uma mulher de 40 anos tem 40% de risco de abortar, e se usar óvulo doado, esse risco é 10%. E o terceiro é reduzir o risco de ter um filho com síndrome de Down. Então, aí depende também da idade da mulher. Se a mulher tem 32 anos, não faz sentido nenhum usar o óvulo doado, mas se ela tem 43 anos, aí faz sentido por isso. Às vezes a mulher de 32 anos tem que usar o óvulo doado sim, porque já entrou na menopausa. Tá? Então tem mulher que é na menopausa com 18 anos. A nossa paciente entrou mais cedo, entrou com 18. Tem que usar o óvulo doado, mesmo que não teria essa vantagem, mas aí é a única forma, porque não tem óvulo. Então eu posso aumentar a chance de sucesso em quem tem reserva muito baixa, mesmo jovem, mas tem reserva muito baixa, tem benefício para usar o óvulo doado por conta disso. E tem o benefício na redução do risco de aborto e no risco de síndrome de Down, dependendo da idade da mulher. Então tem esses pontos, são grandes vantagens que tem que ser levadas em consideração. E tem uma desvantagem, que é não levar a carga genética da mãe. A carga genética vai ser da mulher que doa os óvulos. Tem que ficar uma semana em Ribeirão Preto. A conclusão foi essa: não é uma semana não. É um dia para captação e um dia para transferência. Depende se você vai transferir no mesmo ciclo. Se você for transferir no mesmo ciclo, se você for captar e transferir os embriões no mesmo ciclo, aí fica uma semana. Se for congelar, que a maioria dos ciclos acaba sendo congelamento, a gente vem, bate e volta no dia da captação, bate e volta no dia da transferência. Tá? Pode ser de avião e tudo mais, então isso não é um problema. Então, da doação, eu coloquei só as vantagens dela. Tá aí a desvantagem. Desvantagem é a carga genética, mas aí a gente faz um trabalho muito bom, a gente se esforça para selecionar pessoas que sejam fisicamente parecidas, um tipo sanguíneo que esteja compatível, para que o casal que vai usar o óvulo doado só conte para a criança e para os familiares se a pessoa quiser. Tá? Não tem como colocar. Muito obrigado pelo carinho de todos. Uma sugestão de fazer uma live sobre ovo doação. Eu acho que é importante, sim. A gente já fez uma das receptoras, mas a gente poderia fazer uma live sobre isso. É que a gente tenta abordar vários temas que estão sendo colocados, mas esse é um tema complicado. E hoje mesmo, a Michele, do setor de ovo doação, falou: doutor, você podia fazer uma live sobre ovo doação, tá? Eu acho que está precisando, as pessoas precisam ter uma ideia melhor de o que funciona, das limitações. Aqui. 38 anos, baixa reserva, qual que é o tratamento ideal? O que você acha? Se ela quiser, bom, partindo para fertilização in vitro, a gente precisa ver qual é o resultado. Se ela quiser tentar com óvulos próprios, a gente faz com óvulos próprios. Se ela quiser tentar com óvulos doados, a gente vai. Mas é colocar embrião no útero a resposta. A minha resposta acho que é o MT. É o múltiplos total, que dá direito de você fazer com óvulos próprios quantas vezes, um monte de vezes. E se não tiver sucesso, se não dermos sorte, porque com 38 anos de baixa reserva, a chance por mês vai ser de 10%. Tá? Não vai ser muito mais que, dependendo do tamanho da baixa reserva, é 10%, 20% no máximo. Então, às vezes, mesmo com 6 vezes, você não vai conseguir 80%, 90%.